31, intitulada De Ânimo Forte. Como sempre, né, Emmanuel, ele pega um versículo bíblico e vem dar uma explicação sobre sobre a ótica dele, né, daquele versículo. E aqui ele pega a segunda carta de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo, naquela época em que Timóteo era formador da igreja, né, primitiva cristã, em Éfeso. E ali, obviamente, né, as dificuldades que eles tinham no caminho durante o período que eles estavam ali fundando e administrando a igreja, eles tiveram muitas dificuldades. Pessoas que eram contra, as autoridades que eram contra o cristianismo, né? Então eles enfrentavam todos esses empecilhos, né? E Timóteo e seus companheiros trabalhavam duramente naquela época na administração, né, da igreja, mas de vez em quando eles queriam desistir, porque a luta era muito grande. Porque imagina, você lidar com autoridades que é contra uma igreja, a dificuldade que eles não tinham, né, pelo caminho. Mas Paulo, ele vem e emotiva eles, todos da igreja, né, para continuar no trabalho, na seara do Cristo. E a motivação dele está em 2 Timóteo, né, de 1 a 7. Emmanuel, ele vem comentar só o versículo 7, mas eu quero ler de 1 a 7 realmente, porque a beleza desse capítulo, ela chega a emocionar a gente. A carta que ele escreve é de uma beleza tão grande que nos emociona. E ele começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e a tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, Timóteo, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então é esse versículo que que Emmanuel vem exemplificar para nós. Porque Deus, Timóteo, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Ou seja, Paulo estava estimulando a coragem a Timóteo e aos seus colegas, né, aos seus companheiros de trabalho naquela igreja. E Paulo aqui, ele está incentivando eles mesmo, tipo assim, trabalhem no bem, não desistam, né? O trabalho do bem é necessário em qualquer parte. E o trabalho que vocês foram escolhidos está sendo muito bem amparado por Deus, né? Não desistam, tenha força, tenha coragem, né? Como nos ensinou Jesus, né? E Emmanuel, ele vem dar a seguinte exemplificação. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientações. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios de crítica. Acolá,
pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderia o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Aqui, Emmanuel, ele nos deixa claro que as oportunidades de trabalho são inacabáveis. E todos nascemos com os recursos que necessitamos para servir. Todos nós temos um recurso em servir. Todos. Todos nós nascemos com essa centelha do amor de Deus dentro de nós. E o amor de Deus, ele é o quê? Ele opera. Ele é operante. Então, todos nós temos condições de servir em qualquer circunstância, em qualquer lugar que nós estivermos. Não é só dentro de uma casa espírita a gente chegar, colocar as mãos no trabalho. É necessário, claro, mas o trabalho do Cristo é no mundo. O trabalho de Jesus é incessante. O trabalho de Jesus é a nossa volta, é com o nosso próximo, é aonde ele nos convida a ir. Porque muitas vezes nós temos irmãos nossos sofrendo, passando por dificuldade, pessoas às vezes que a gente nem conhece. E nós somos convidados pelo Cristo, porque ele nos direciona até a pessoa, até a situação para servir. Porque nós temos as ferramentas, nós nascemos com ela. A ferramenta que Deus nos colocou, que é o amor, a centelha do amor dele dentro de nós. E esse amor, ele opera o tempo todo, ele trabalha, né? Então, nós somos os instrumentos desse amor de Deus, aonde quer que estejamos. Obstáculos nós sempre vamos encontrar no caminho, sempre. Em todas as situações, ocorrerão pessoas que vão te criticar, pessoas que vão querer puxar o seu tapete, pessoas que vão ter ciúmes por você estar tentando se melhorar e tentando ajudar alguém. Pessoas vão aparecer. Mas o trabalho é o quê? É o trabalho do bem. E quando nós trabalhamos, quando nós operamos no trabalho do Cristo, nós estamos ajudando a nós mesmos, né? Também, porque a lei é de progresso. E não há como progredir sem o amor, a caridade, o servir. O serviço que o Cristo nos pede. Como disse Timóteo, Deus, como disse Paulo a Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, nós podemos parar de estagnar em função do amor. Nós temos que parar de ter medo no serviço onde Jesus nos coloca. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter a confiança de que Deus está nos guiando, que Deus está nos preparando, que Ele já nos preparou, porque quando chega uma situação de servir, é porque você já está pronto. Deus não coloca nada no nosso caminho que nós não sejamos capazes de executar. Isso é impossível. Né? Como que eu daria um trabalho para uma pessoa que ela não tem a menor condição de executar aquilo? Isso não seria justo, né? Esse não é Deus. Então, se Deus te coloca situações no caminho de servir, sirva. Sirva. Porque servir é amar, né? E em todo lugar, e com todos que se encontram no nosso caminho, todo mundo que cruzar o nosso caminho tem um motivo, tem um porquê. Em algum momento, esse motivo vem à tona. Né? E Emmanuel, ele segue falando assim: se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos? Ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza, pela ingratidão,
Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, o convite ao trabalho do bem é estendido a todos nós. Até a pessoa mais ignorante que nós pensamos que seja, ela é útil na seara do Cristo. Até aquela pessoa que a gente pensa assim, não, mas isso aqui ainda está muito longe. Ele é útil na seara do Cristo. Porque todos nós somos. E no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o Espírito de Verdade nos diz assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O trabalho com Jesus, ele pede que tenhamos humildade, caridade, evitando que o orgulho e a presunção de superioridade. Porque tem gente que, muitas vezes, ele está no trabalho, ele já se sente superior. E o trabalho do Cristo não é esse. O trabalho que Jesus nos convida, para trabalhar na seara do Cristo, nós temos que seguir sem medo e com humildade. A humildade, a falta de humildade não nos leva ao bom trabalho. O nosso trabalho vai ter falhas. Ele vai falhar pelo orgulho, né? E lembrando que o mundo melhor que nós desejamos precisa desse trabalho. E isso, a obra está onde? Nas nossas mãos. Nós é que temos que executá-la, para que o mundo se torne melhor, como nós precisamos. E para isso, o convite ao trabalho na seara do Cristo, né? E Jesus, ele ainda fala, será dada a cada um segundo a sua obra. Então, não adianta eu querer colher felicidade se eu não semeei o amor. Se eu não semeei a humildade, né? Se eu não quis trabalhar, se eu fugir ao trabalho que o Cristo colocou no meu caminho. O que eu vou querer colher? O que eu tenho para colher? Se eu estou estagnado. Se eu não quero praticar a caridade, o amor, colocar isso ao meu próximo, aonde quer que Jesus me conduza, eu estar pronto para auxiliar, né? Então fica essa reflexão de que o Paulo de Tarso, através da mensagem dele aqui hoje, a carta que ele escreveu a Timóteo, vem nos encorajar a colocar as nossas mãos em ação, em favor do bem. E com isso eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, ouvir essa linda mensagem da carta de Paulo a Timóteo. Que coisa mais linda, mestre. Muito obrigada, Jesus, por nos deixar ter acesso a ela, para que ela também venha encorajar cada coração aqui presente a sempre estar atentos no trabalho do bem, no trabalho do amor ao próximo, no bem servir. E que Jesus possamos nos lembrar sempre, sempre dessas cartas de Paulo a Timóteo. Quando nós estivermos pensando em desanimar, em desistir, que possamos nos lembrar o que Paulo nos falou hoje através dessa carta. E que tua luz venha cercar todos os corações, nos dando força, nos dando coragem de prosseguir na nossa caminhada evolutiva, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. E agora é o livro dos Espíritos que está com o Luiz Bete. Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou fazer o livro dos Espíritos com a gente e é a continuação do tema. Eu agrupei a próxima pergunta é 746, mas eu agrupei as perguntas porque o tema, eles são muito parecidos, né? Então, como a gente sabe, Allan Kardec, quando ele escreveu o livro dos Espíritos,
ele como um estudioso, ele catalogou, e nessa terceira edição ele revisou completamente como ele estruturou as perguntas. E fica muito fácil para a gente entender, e ele mesmo, como uma cabeça de acadêmico, começou a fazer perguntas para os espíritos, e aí ele vai entendendo outras, mas peraí, se ele respondeu isso, mas e a sequência disto? E na sequência daquilo? E deixou essa obra maravilhosa, que ajuda a gente a entender bastante dos temas que são, às vezes, perguntas cotidianas que nós temos, né? Então, hoje é um estudo, eu vou tentar fazer o mais interativo possível. Se vocês tiverem dúvida, por favor, levantem a mão, podem perguntar. E é uma conversa aberta. Então, vamos lá, só para recapitulando, como eu disse, da questão da estrutura, o Livro dos Espíritos, ele é estruturado. Então, nós estamos na parte terceira do livro. Essa parte terceira do livro fala das leis morais. E dentro das leis morais, nós estamos no capítulo 6º, que fala da lei da destruição, que é uma das leis naturais. Eu gosto de pensar na lei da destruição e falar, mas como Deus pode ter criado uma lei de destruir? Que interessante, né? A lei da destruição. Eu gosto de pensar dessa lei como a lei da transformação. Mas é como Allan Kardec escreveu a lei da destruição. A lei da destruição, pensa, se a planta, quando no inverno, por exemplo, né, você vê as folhas não são destruídas, para que a planta possa sobreviver àquele inverno, ela toma energia de volta das folhas, armazena no tronco e na raiz, porque sabe que não vai ter a luz do sol, e depois no verão, na primavera, quando começa a luz do sol a aumentar, e ela vai ter energia, as folhas de novo brocham, né, elas nascem, para que elas possam absorver através da fotossíntese a luz do sol e transformar aquela luz em energia. Então isso é a natureza se destruindo e reconstruindo, que é a lei da destruição. Então, quando eu penso em lei da destruição, eu penso a gente mesmo, né? Nós não morremos para renascer na vida eterna. Então nosso corpo é destruído quando a gente faz o desencarne, né? Mas para quê? Para que ele volta para a natureza. E essa energia é reaproveitada. Então essa é a lei da destruição. E dentro da lei da destruição a gente vai falar sobre o assassínio, que é um tema forte, né? Que é a questão do assassinato. Então são 5 perguntinhas que Allan Kardec fez, e a gente vai estudar uma a uma para a gente entender melhor como que o Espiritismo enxerga esse tema. Combinado? Então vamos começar com a primeira pergunta. É crime aos olhos de Deus o assassínio? É uma pergunta super simples e direta. A resposta dos Espíritos: grande crime, pois que aquele que tira a vida do teu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então a resposta é bem simples. Sim. É crime. E é um dos principais, é um dos pecados capitais, como a gente estuda no catolicismo, né? Mas é um crime. E aí mas não fazia parte do planejamento reencarnatório aquele assassinato? Pode até ser que seja, mas poderia ser evitado, poderia ser transformado. E aí isso parte da evolução moral de cada um. Então não é que Deus vai planejar que alguém seja mal com o outro, não é isso. Lembramos do livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Então a escolha de executar um assassinato não é pré-determinada, é uma escolha do indivíduo. Então, livre-arbítrio, nós colhemos o que plantamos. Lembrarmos disto. Ah, mas na outra vida fulano matou ciclano, e agora é a vez de fazer o inverso. Né? Já não estamos mais nessa fase do olho por olho, dente por dente. Como Jesus mesmo disse, né? Quando alguém te bater no lado direito, oferece a outra face. Tenha compaixão, tenha amor. E aí, continuando, que como vocês vão ver, o tema é bem próximo, né? Essa próxima pergunta, 747, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Olha que interessante a pergunta.
Ele está dizendo, querendo dizer que se eu matei porque a pessoa me fez mal, ou se eu matei porque eu queria roubar a pessoa, ou se eu matei porque ele prejudicou alguém da minha família, é a mesma culpa? E aí a resposta dos espíritos, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Né? Se eu matei porque eu estava me defendendo, é a mesma culpa? Então, Deus não julga o fato, ele julga a intenção. Não quer dizer que se ele vai na próxima, vamos estudar mais pra frente, que assassinato é assassinato. Você sempre terá a responsabilidade, porque a decisão sempre é de quem executa o fato, né? Causa e consequência, ação e reação, escolha e colheita, né? Carlos? Na lei dos homens, existe uma coisa no aspecto jurídico que é o doloso e o culposo. O culposo é aquilo que a pessoa teve culpa, mas não teve intenção. O doloso é aquilo que a pessoa agiu com dolo, a pessoa premeditou, a pessoa quis fazer aquilo. Então ele se encaixa também, isso se encaixa muito bem no que você está falando. Qual foi a intenção da pessoa? Se foi matar uma pessoa porque estava se defendendo, ou se a pessoa planejou aquilo. Então tudo isso é pesado do outro lado. Perfeito, esse é um excelente ponto, Carlos. A lei dos homens, que é uma lei imperfeita, porque os homens são imperfeitos, mesmo a lei dos homens já evoluiu com o tempo, que consegue avaliar, né, tentar entender um pouco da intenção. Se foi, como o Carlos disse, né, é um crime que eu premeditei, ou é algo que alguém invadiu minha casa, eu peguei uma arma e para me defender, eu dei um tiro e aquela pessoa morreu. Então a lei vai interpretar, a lei dos homens também tem uma interpretação disto. Né? Mas lembrando que a lei dos homens ela é uma lei limitada, porque ela olha só o que está acontecendo naquele contexto que o juiz consegue ver. E Deus olha o quê? O coração. Então Deus sabe o que está aqui. O juiz e o júri não têm como saber. Eles vão interpretar através dos fatos ou das evidências. Mas Deus não interpreta só através de fatos e evidências. Deus interpreta através da intenção do coração, daquilo que você estava sentindo e pensando. Então, apesar das leis dos homens, elas cada vez mais vão evoluindo. Conforme a humanidade evolui moralmente, as leis evoluem moralmente. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também, mas muito obrigado pelo ponto, Carlos. E aí, continuando, na pergunta 748, em caso de legítima defesa, olha que interessante. Excusa Deus o assassínio? Então, em caso de legítima defesa, Deus desculpa o assassinato? A resposta dos espíritos: só a necessidade o pode excusar, mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. Então aqui, o livro dos Espíritos, Allan Kardec, está dizendo que os Espíritos responderam. Em casos extremos, sim. Mas a gente tem que fazer o possível para evitar. Não é aquela história de... A gente sempre pensa em filme, a gente sempre vê em filme, quando a pessoa fugindo do bandido e vai e atira no bandido e atira na cabeça ou no coração, mata instantaneamente. Será que se dá um tiro na perna já não evita? Mas, de novo, a gente não consegue avaliar isso, né? É uma situação muito difícil. Por isso que aqui os Espíritos nos trazem que é uma avaliação que só Deus vai conseguir fazer. Quem somos nós para julgar? Mas está dizendo que sim, como a gente acabou de discutir, avalia a intenção. Avalia o que estava no seu coração. E que, reforçando, ao máximo possível, precisamos evitar. E aí, continuando, na 749, tem um homem, culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Olha que pergunta interessante. Então a gente vê quantas crianças, né, que são
recém-adultos, adolescentes ainda, né? Teenagers, como falam nos Estados Unidos, que eles ainda estão nos 10, nos 18, vão para a guerra. Especialmente aqui neste país, né, que é um país que está sempre envolvido em conflitos, a gente tem jovens que vão para a guerra e pegam armas e vão lá, estão defendendo uma causa que eles às vezes nem sequer entendem profundamente. São eles culpados da mesma forma? Então a resposta dos espíritos, não. Quando constrangido pela força. Ou seja, naquela coisa que ele está sendo obrigado a ir para um outro lugar, guerrear com pessoas que ele nem sabe quem são, às vezes territórios que eles nunca pisaram, mas estão lá numa situação de ou mata ou morre. Então, de novo, Deus avalia o quê? A intenção. Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade que o proceda. Olha que resposta interessante. O soldado, mesmo estando na guerra, ele pode executar as suas funções com humanidade ou com crueldade. Exemplo de crueldade são aqueles soldados que vão, quando eles invadem o lugar, e não só comete assassinato, mas comete outros crimes hediondos, que ateiam fogo, que violentam as mulheres, que batem nas crianças e cometem outros crimes ainda mais hediondos. Você acha que isso... E eles fazem... Uma coisa é eles fazerem isso ordenado pelo capitão ou pelo general, mas tem muita gente que, infelizmente, fazem isso e ainda sorriem. Então, Deus não está olhando somente o ato, Ele está olhando a intenção, o que está no coração. Porque aquela pessoa, quando ela está apertando o gatilho, o que será que está saindo junto com aquela bala? Está saindo um sentimento de: eu estou fazendo isso porque eu acredito que eu estou protegendo, ou estou lutando por uma causa, estou sendo obrigado. Eu quero assassinar aquelas pessoas. Eu quero ver aquelas pessoas que têm uma cor de pele diferente, ou que falam diferente, ou que têm uma cor de olho diferente, sendo assassinadas por essa bala. Olha como a intenção, uma coisa tão simples, sai do projétil do seu coração. O que sai do projétil do seu coração? Uma intenção de se proteger, de defender uma causa, ou uma intenção de prejudicar pessoas porque elas são diferentes do que a gente? Carlos? Lembrando do nosso lar, né? Totalmente. O nosso lar, ele lembra muito bem disso, que durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que estavam lá matando, né? O ódio, que não era só o projétil que acertava o inimigo, mas o ódio também que fulminava as pessoas que estavam sendo atingidas. Exatamente. Então, no nosso lar mesmo, traz, como o Carlos bem lembrou, traz este exemplo, que é a energia, é aquilo que você está projetando naquela ação. E é isso que vai ser avaliado, é isso que vai ser julgado. Deus não vai olhar só, ele interpreta, ele sabe que aquele soldado estava lá porque ele foi obrigado a estar lá. Quer dizer, alguns foram obrigados, né? Outros escolheram estar lá. Então tem a questão da escolha também. Então, para os que foram obrigados, e mesmo para aqueles que escolheram estar lá, eles podem fazer a guerra de forma humanitária. Outro exemplo é a pessoa que vai para a guerra obrigado, ao invés de escolher uma função de estar no front, ele escolhe uma função de estar ajudando, recolhendo aqueles corpos que estão, ou aqueles irmãos que estão, que foram alvejados, para trabalhar na enfermaria, por exemplo, para trabalhar para cozinhar para os outros soldados. Então tem várias funções que, mesmo sendo obrigado a servir no exército, você pode tentar escolher funções diferentes. Ah, mas e se ele foi obrigado a estar naquela função porque ele era um excelente atirador? De novo, Deus vai olhar a intenção, o que estava na intenção daquele soldado. Livre-arbítrio. E aí, continuando, né, um tema polêmico. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio?
Então, é eu matar meu pai e minha mãe ou é eu matar uma criança? A resposta é muito simples, gente. Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Né? Então, quando a gente olha, é o crime de... O assassinato, o assassínio, é um crime que não tem... os dois são têm o mesmo peso. Quer dizer o seguinte, aí já vamos retornar, então, retroagir as perguntas anteriores. Não existe meio buraco. Crime é crime. Exatamente. Entendeu? E hoje, no dia de hoje, eu não tenho mais armas para sair matando ninguém. Só com as nossas ódios, nossos rancores, nossos pensamentos. Vamos detonando tudo e a nós mesmos suicidando, né? Segundo a neurociência. Excelente ponto. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é exatamente isto. E aí, partindo para a última pergunta desse grupo, que é a pergunta do tema de assassinato, né, do assassínios que Allan Kardec categorizou no Livro dos Espíritos, como se explica que entre alguns povos, já adiantados sobre o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume, esteja consagrado pela legislação? Então, lembrando que esse livro foi escrito lá em 1800, né? Então quase 200 anos atrás, e existia na época locais onde existem situações que pode se cometer isto. E a resposta dos espíritos: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Olha que frase interessante. Que a gente às vezes pensa, né? Mas como é que uma pessoa, veja aquela pessoa tão inteligente. Vamos pegar um exemplo, Albert Einstein. Um ser super inteligente. Mas inteligente, ele pode ter aquela evolução científica maravilhosa, mas não necessariamente ter a moral tão evoluída quanto o intelecto. E eu não estou dizendo que Einstein não era moralmente evoluído, tá, gente? Só estou fazendo uma comparação. Se a gente trouxer para os tempos atuais, nós vemos aí bastante executivos e políticos super inteligentes. Rafa? Como ele fala em relação a isso, né, sabe que isso, à medida que a humanidade vai evoluindo, né, todo esse sentimento, essas coisas vão se afastando. Então, um exemplo, existem vírus, né, que uma criança nasceu um exemplo, gêmeo, né, então um deles às vezes tem que ser morto, né, eles não aceitam, então é uma cultura. Então, lógico, é a cultura deles, então assim, você cresceu dentro daquele ambiente, para aquela tribo é uma coisa normal, eles não estão fazendo nenhum mal, né? É a intenção, exatamente. Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai tendo discernimento, tudo isso vai ser parte da gente. Então é diferente hoje, a gente tem um filho gêmeo, alguém tem um filho gêmeo e matar um filho, isso aí é do crime e o crime grave. Perfeito, exatamente. E esse é o centro dessa pergunta. Deus vai olhar a intenção. Então, se a pessoa cometeu... E tem outros exemplos, né? Se a criança tem... Isso ainda é fato em algumas sociedades, não só indígenas, mas também não indígenas, onde a criança, dependendo de como ela nasce, é autorizado pela lei e pela medicina. Então a pessoa, vamos supor que a pessoa vai e procede de acordo com a lei e com a medicina. Isso é correto? Não. Pela lei de Deus, não. Ele vai interpretar diferente, porque ele interpreta a intenção. E a pessoa fez seguindo as leis. Mas o que estava no coração da pessoa? Isso a lei não consegue interpretar, mas Deus consegue. Eu acho que, complementando também o que o Rafael falou e a intenção que você está falando o tempo inteiro, a gente tende a condenar automaticamente o que a gente considera terrorismo, por exemplo, né? Essa destruição em massa, mas às vezes a gente não pensa em como aquela pessoa cresceu e no que aquela pessoa acredita e a intenção, que a intenção é, estou fazendo isso por um bem maior, para o bem do meu povo, da minha civilização, da minha religião. E principalmente para nós ocidentais,
a gente absolutamente condena sem pensar duas vezes, mas é tudo, né, um ponto de vista. Sim, e é um ponto bastante difícil para a gente, né? Como eu traria isso na a ótica do espiritismo, olharia tentaria usar o exemplo de Jesus, que não julgou, né? Então, não cabe a nós julgar essa pessoa. É difícil para a gente entender. E é mesmo, porque nós não temos a visão aprofundada como Jesus tem ou como Deus tem, né? Então, Deus vai olhar a intenção, vai olhar no coração daquela pessoa. De qualquer forma, nesse exemplo que você trouxe, essa pessoa ela é responsável por que ela fez. Isso não exime a responsabilidade, gente. Porque ela, no final do dia, mesmo que ela tenha sido obrigada, ela executou. Então, com qual intenção? Isso só, como diz, né, só Deus sabe? Nesse caso, só Deus sabe. Mas, causa e consequência. Ação e reação. Né? Então, aquela pessoa vai ser responsável. Assim como, talvez mais que aquela pessoa que executou, responsáveis são as pessoas que orquestraram tudo. Então, aquela pessoa que executou, às vezes, é simplesmente o botão, né? O peão. Num jogo de xadrez, né? É só o peão. Mas ele foi lá, ele é o marionete. Quem que era que estava, né, mexendo aquela marionete também é tão ou mais responsável como quem foi lá e executou. De novo, Deus não olha só o fato isolado, Deus olha na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele olha o contexto todo. Então vamos lá, um tema pesado, né, gente? Vamos passar, continuando o estudo. Eu trouxe aqui, para a gente tentar olhar sobre uma outra ótica, como a gente fazer a correlação disso com o Livro dos Espíritos, né? E aí, o primeiro tema, o primeiro tópico, tirar a vida é grave crime diante de Deus. Então, não importa qual motivo, se foi, né, como já foi falado aqui, se assassinato é assassinato. Tem fatores extenuantes? Tem. Tem a intenção? Tem, mas a responsabilidade será sempre administrada àqueles que o cometeram. Né? No caso, como o caso premeditado, normalmente pode ser que seja só de uma pessoa, mas pode ser que às vezes é um casal ou um grupo que premeditaram. Um foi lá e apertou o gatilho. Será que na lei de Deus, ou nos olhos de Deus, só aquele que apertou o gatilho é culpado? Exato, não. São todos aqueles que participaram para orquestrar. Todos aqueles são responsáveis. E pela lei de Deus, terão que fazer o reparo. De novo, não serão penalizados, eles terão que fazer o reparo, ação e reação. Eles terão que reparar o que cometeram. Né? Então, no capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Tá? Então, Jesus já falou para a gente, seja brando e pacífico. Quando te baterem no lado direito, dê o lado esquerdo. Combata o orgulho e o egoísmo, que normalmente a gente reage, quando a gente reage, a gente está reagindo colocando o egoísmo e o orgulho na frente. E aí, Deus julga mais a intenção do que o ato. Falamos bastante aqui, né? No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração. Olha que interessante, brandos e pacíficos, puro coração. Olha como o Evangelho segundo o Espiritismo é consistente e poderoso. Né? Em capítulos diferentes, Jesus nos traz, né, exemplos semelhantes. Né? E aí ele fala também do pecado por pensamento. Né? Que não é só o ato que eu estou executando físico, mas também, como já foi falado aqui, é o que eu estou pensando. Que energia eu estou despejando para aquela pessoa? É uma energia de amor? É uma energia de paz? É uma energia de cólera? Então, vamos tentar pensar e controlar os nossos pensamentos. Orar e vigiar é isso. Né? A gente buscar não só a ação, mas também o pensamento. O pensamento é uma força.
E essa força a gente projeta, essa energia a gente projeta. E no capítulo 10 também, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis. Falamos sobre isso também. Não cabe a gente julgar. E aí, continuando. Legítima defesa só desculpa quando há necessidade. Evitar o assassinato é um dever. Então, Allan Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam, sim. Mas devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar. E aí, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, retribuir o bem pelo mal, apresentar a outra face. Olha que interessante, Jesus já falava isso há 2000 e alguns anos atrás. E aqui estamos nós, ainda vivendo isso. E aí, trouxe 5 pontos só, gente, tá? Então estamos quase lá. No caso da guerra, que acho que é importante a gente reforçar isso, porque ainda vivemos isso, né, gente? A guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, agora a guerra lá no Paquistão com a Índia. São tantos conflitos que a gente ainda tem hoje em dia, né? De novo no capítulo 9, brandos e pacíficos. E no capítulo 12, amais os vossos inimigos. Né? O ódio e a crueldade. Então a gente fala, eu estou em guerra, sim, mas eu estou lá, eu estou com ódio e crueldade, ou estou lá com a intenção de gerar a paz? A intenção é que conta. E, por fim, o intelecto não tem a ver, desenvolvimento intelectual não é ou não corresponde diretamente ao desenvolvimento moral. E aqui toca no ponto, talvez um dos pontos primordiais da doutrina espírita. É a reforma íntima. Como é que a gente consegue a elevação moral? Através da reforma íntima. Através de controlar os nossos impulsos instintivos. Quando eu transformo ou paro de agir com aquele que a gente fala, o gut feeling, né? Eu paro de agir do meu estômago e passo a agir do meu coração. O instinto, esse gut feeling que eles falam aqui, é importante? É. É o que deu a nossa sobrevivência, e a gente ainda traz isto. É para descartá-lo? Não. Ele vai ajudar a gente a sair de situações, às vezes, até perigosas. Pode ser no trânsito, você desviar de um animal que está passando na sua frente. Esse é o instinto. Né? Mas se eu tiver que reagir a alguém vem e me xinga, ou me dá um esbofetão. Qual que é a minha reação? Difícil, né? Difícil. Mas esse é o desenvolvimento moral. Porque a primeira reação que a gente tem normalmente vai ser com o orgulho e a vaidade. Eu vou reagir. Levei um tapa ou alguém me xingou, vou xingar de volta. Alguém me cortou no trânsito, eu vou cortar de volta. São nas pequenas coisas, gente. Nas pequenas coisas que a gente tem que começar a processar, a gerar essa mudança. São os pequenos atos. É em casa. Com seu cônjuge. Não reagindo. A pessoa, né, ou ela ou ele, falou alguma coisa nervosa com você? Conta até 10. Tenta relevar. Pensa que aquela pessoa pode ter tido um dia difícil no trabalho, um dia difícil em casa, um dia difícil, não importa. Ou aquela criança que chegou da escola nervosa, já chutando Deus e o mundo. Reagir com compaixão, reagir com amor. E o intelecto moral, como a gente já falou, todo crime é crime. E a crueldade é uma das piores partes do instinto da destruição. Né? Então, a gente tentar controlar. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, orgulho e humildade. É o que Jesus pregou. A missão do homem inteligente, que é ajudar. Né? E no capítulo 17, seres perfeitos, o homem de bem, uma das principais virtudes.
E aí, para encerrar, 3 pontinhos que eu queria trazer para a gente, resumindo esse grupo de perguntas. A vida é empréstimo divino, não uma posse humana. Tratamos ela com o melhor carinho possível. Deus lê a intenção, falamos bastante aqui sobre isso. E por fim, o intelecto não é sinônimo de evolução moral, por mais inteligente que a pessoa seja. E nesse tema eu só queria fazer o último comentário aqui, que é: não é só saber, gente, é colocar em ação. Então, o convite que eu faço a todos, né, que isso para mim, inclusive, né, não é você saber muito, mas sim vivenciar muito. E o vivenciar através das ações do dia a dia. É como eu trato o meu irmão, como eu trato meu pai, minha mãe, como eu trato o colega de trabalho, como eu trato a pessoa que eu escolhi para viver minha vida em conjunto, o grupo de pessoas que convivem comigo. São nas pequenas ações, nos pequenos gestos, naquela palavra de carinho, em saber ouvir uma pessoa descarregando um caminhão de problemas ou às vezes até te agredindo no caminho, e você saber que caridade é também saber ouvir e acomodar aquilo, e ajudar aquela pessoa. Então, com isso, eu gostaria de... Alguma pergunta, gente? Eu sei que o tema foi bastante pesado, é um tema muito profundo, mas acho que é super importante a gente compreender sobre a visão espírita, como é que ele traz, Allan Kardec nos trouxe. Então, ok, muito obrigado a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, que vai fazer o estudo do Evangelho com a gente. Um excelente domingo a todos. Muito obrigado. Bom dia, gente. Vamos falar hoje sobre essa parábola. A parábola da casa sobre a rocha. Ela está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Mas antes de começar aqui, gente, o Luiz citou uma das perguntas, perguntava sobre infanticídio. Por que isso me chamou a atenção? Vocês sabem quantas crianças desapareceram no Brasil no ano passado? 56.688. Isso que foram registradas, fora os casos que não são registrados. No México, que é o campeão, 293 mil. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso é uma coisa tão séria que a espiritualidade benfeitora daqui dessa casa e de outras casas vem sempre pedindo nas reuniões mediúnicas para a gente rezar por esses espíritos. Então eu estou compartilhando isso com vocês para que vocês também possam colocar isso nas orações de vocês. Porque só Deus sabe o que é feito dessas crianças. Coisa boa, não é? Então vamos rezar por esses espíritos e também pelos espíritos que fazem isso. Para que eles caiam em si, quando eu digo espíritos encarnados ou desencarnados, eles caiam em si e parem com essa prática. Tá, gente? Essa lição, o Luiz falou aqui sobre as bem-aventuranças, né, agora no final. As bem-aventuranças, ela foi falada por Jesus no Sermão da Montanha. E essa parte aqui, essa parábola, Jesus falou sobre, nos trouxe essa parábola no final do Sermão da Montanha. Depois que ele terminou todo o Sermão da Montanha, ele veio com essa parábola da casa sobre a rocha. Eu estava hoje de manhã falando com a Lu, eu disse, Lu, eu estou lembrando do Disseu. O Disseu é um concunhado meu, casado com a irmã da Lu, e teve alguns anos atrás, a gente foi para um casamento lá no Paraná. Aí ele disse, Sônia, quer apostar quanto que o padre vai falar sobre a casa, sobre a rocha? E realmente essa passagem é muito utilizada pelos padres quando eles estão celebrando missa, celebrando o casamento, não é? E ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, vê bem, gente, ele está terminando o Sermão da Montanha, tá? Ele está terminando as bem-aventuranças. Aí ele traz essa parábola. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir esta palavra, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Gente, o que é que a gente pode trazer através dos conhecimentos que a gente tem na doutrina espírita, através dos poucos conhecimentos que a gente já tem, tá? Porque a gente tem muito a conhecer ainda e muito mais a praticar. Como foi falado aqui, a Diane falou na lição de abertura, ela falou sobre as conquistas morais e no final ela falou sobre o orgulho. E a espiritualidade fala sempre que antes de ter pouco conhecimento e praticar aquele pouco que a gente sabe e não ter orgulho, do que praticar com orgulho. Porque o orgulho é a raiz, a base de todas as mazelas do ser humano. É o orgulho. Então, antes a gente saber pouco e praticar pouco, um pouquinho que a gente sabe, do que saber muito, praticar muita coisa e estar cheio de orgulho. Mas voltando. A casa sobre a rocha, gente, simboliza a nossa reforma íntima, a nossa construção moral, o conhecimento que a gente vem aprendendo desde antes de Jesus, como a gente vem desde antes de Jesus. Nós somos os mesmos que estavam aqui antes de Jesus, durante Jesus e após Jesus. A gente vem encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, para tentar nos melhorar. Então, antes de Jesus, a gente já era, antes de Jesus vir aqui no planeta, tá, gente? A gente já era aqueles espíritos que vinha aqui, passava por aqui, voltava, passava, voltava, tentando aprender algumas coisas, certo? Então, de lá para cá a gente vem trabalhando o nosso ser, o nosso eu, tentando nos reformar. Lógico que com menos conhecimento, com menos prática, mas evoluindo, pouco a pouco evoluindo. Hoje em dia, a gente já tem conhecimento, a gente já consegue ver aquilo que Jesus nos ensinou com uma forma diferente. Há vidas atrás, se a gente teve acesso a esses ensinamentos de Jesus, a essa parábola, a gente via como a casa em cima da rocha. Hoje a gente já pode visualizar que aquela rocha, gente, que Jesus fala, aquela rocha é Ele. É os ensinamentos que Ele trouxe, é a boa nova que Ele trouxe para a gente. E a casa somos nós, o nosso ser. A gente tem que firmar o nosso crescimento ali, ó, naquela rocha, que é Jesus.
que, como ele fala aqui, pode vir as tempestades, pode vir todo tipo de dor, mas a gente está alicerçado nele. Então, os ensinamentos de Jesus, ele não muda. Ele não muda nunca. Por quê? Porque ele veio nos trazer a verdade do nosso Pai, do nosso Criador, deste ser que criou todo o universo. E as leis de Deus, ela é imutável, independente da época. Ela não muda. Independente da localização política que a gente está, independente da era ou do ano que a gente se encontra, independente se a gente está no planeta Terra ou em outro planeta do universo. A lei, ela é imutável. Muda-se, sim, as leis de física, as leis de gravitação de um planeta para outro, as leis das necessidades científicas que cada espírito que está habitando aquele planeta precisa. A gravidade do planeta Terra é diferente de outros planetas. Nós, como seres humanos, precisamos de água. Todos os seres vivos desse planeta precisam de água, quase todos. São poucos os que não precisam. Mas pode ser que essa realidade em outro planeta seja diferente. Mas a lei moral, ela não muda nunca. A lei do amor e da caridade, ela não vai mudar nunca em nenhum planeta do sistema. E Jesus veio nos trazer essa lei. Ele veio nos trazer a boa nova, essa boa notícia. Por quê? Porque naquela época a humanidade já conseguia dar aquele passo. E de lá para cá, no século XIX, ele nos trouxe outra coisa, nos presenteou com outra coisa, que foi os ensinamentos dos Espíritos. E ele falou, eu vou mandar um Consolador, vocês não estão só, eu vou mandar um Consolador para vocês. E veio o Consolador prometido, o Espiritismo. Então, gente, essa rocha que chama-se Jesus, que chama-se Boa Nova, que chama-se os ensinamentos de Deus, a gente tem que construir o nosso caráter, a nossa casa espiritual, mental, baseado neles, baseado nesses ensinamentos. E o Espiritismo, ele vem nos facilitar, ele vem abrir a nossa visão para aquilo que Jesus nos trouxe há 2 milênios. Ele vem facilitar. O Espiritismo tem uma coisa que quem é da minha geração, e eu já citei isso aqui várias vezes, um amigo nosso, o nosso companheiro Mackenzie, ele fala, ele disse, o Espiritismo é feito a espada de justiceira do Lion, ela nos dá a visão além do alcance. Quem é da época, nos anos 80 e 90, vai se lembrar do desenho animado Thundercats. E é isso. A gente, através do Espiritismo, a gente consegue enxergar coisas que outras pessoas não conseguem. Não que a gente seja melhor, não que as outras pessoas estejam fazendo errado, mas ela nos dá essa oportunidade da gente enxergar coisas que outras pessoas ainda não conseguem. Que a ciência está descobrindo agora. A ciência, hoje em dia, foi falado aqui da física quântica, hoje em dia ela descobriu coisas, nos trouxe coisas que só dentro do Espiritismo a gente tinha conhecimento. Ou então, algumas pessoas mais espiritualizadas tinham conhecimento. Kardec, ele não era religioso. Ele nunca foi religioso. E o Espiritismo só tomou a conotação religiosa depois que foi feita a pergunta, que Kardec fez a pergunta à espiritualidade. Qual era o ser mais evoluído do planeta? E ele respondeu que vide Jesus. Então, a partir desse momento, o Espiritismo tomou uma conotação religiosa, mas até então era científica e moral.
Então, Kardec era um cientista. Kardec era uma pessoa muito prática, muito sensata. Então, através dessa sensatez dele, ele conseguiu catalogar essa doutrina e facilitar para a gente esse trabalho. A gente tem que ser muito grato a esse homem que fez todo esse trabalho. Gente, Kardec fez isso em menos de 2 décadas. Escreveu, a gente fala muito do Pentateuco, mas Kardec tem 29 livros escritos, além das revistas espíritas que foram durante 10 anos. Foram 10 anos de revista espírita mensal. Então, foram 120 revistas espíritas que ele publicou. Naquela época, na luz de vela, na caneta de pena, certo? E as cartas eram enviadas no lombo do cavalo. Não tinha nem telefone, nem internet, nem nada. Imagina o trabalho hérculeo desse homem. Então, a gente tem que ser muito grato a ele por tudo isso que ele trouxe para a gente, por todo esse esforço que ele teve para trazer esses ensinamentos. É lógico, de lá para cá teve outros que vieram psicografando outros ensinamentos e outros livros. Então, a gente tem que ser muito grato. A gratidão é uma coisa muito séria. A gente tem que ser muito grato àquelas pessoas que prepararam, que nos deram condições de hoje em dia a gente estar aqui pegando tudo mastigado, tudo fácil, certo? Nesse conforto, lá fora a temperatura cerca de 0 graus, aqui a gente nesse calor, nesse aconchego. Então a gente tem que ser muito grato àqueles que vieram, os nossos antepassados, que nos proporcionaram essas coisas. Mas voltando à parábola. Ele fala aqui que a gente não deve construir a nossa casa sobre a areia. E o que é construir a casa sobre a areia, gente? É construir, é se basear, é construir o nosso aspecto nas coisas mundanas da vida. Nas coisas materiais que não servem de nada, só serve para tomar o nosso tempo. Só serve para fazer a gente perder tempo. Aqui nesse país, literalmente, tempo é dinheiro, né? A gente sabe disso. Quando a gente morava no Brasil, a gente não levava muito em consideração. Aqui a gente leva em consideração porque a maioria das pessoas aqui trabalham e ganham por hora. No Brasil é salário. Então, aqui, como você ganha por hora, você aprende esse costume de tempo é dinheiro. Cada minuto seu tem um valor. Não é? Não é assim? E realmente, tempo é dinheiro. A gente não deve desperdiçar 1 minuto da nossa encarnação. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer quando a gente botar o pé fora dessa casa espírita. Aqui pode ser a última vez que a gente esteja se vendo. A gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar ou não. Então a gente não deve perder tempo. Porque a sensação de voltar para o outro lado com um trabalho incompleto é muito triste. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor, que o tema do livro é Ah, se eu soubesse. Um livro espírita. Alguém se lembra do autor? Cadê o Luiz? O Luiz deve se lembrar. Ah, se eu soubesse o tema. Depois eu vou lembrar e falo para vocês. E esse livro relata justamente os casos das pessoas que chegam do outro lado e que fizeram coisas que não deveria ter feito. Ou perderam tempo aqui na Terra. Então, vamos aproveitar essa nossa encarnação como se fosse, vamos aproveitar nosso dia como se fosse o último dia de nossas vidas. Porque, não que a gente deva também entrar naquela paranoia, né? Não precisa ser paranoico, tudo tem um balanço, tem um equilíbrio. Se está na hora de descansar, a gente tem que descansar. Existe a lei do descanso.
voltando ao livro Nosso Lar, ele fala da lei do descanso no nosso lar. Gente, só uma propaganda aqui, tá? Dá um intervalo. A gente já começou os cursos, tá? O curso começou segunda-feira passada. Quem quiser ainda pode se inscrever para vir para os cursos daqui da casa. Então, no livro Nosso Lar, é falado sobre a lei do descanso. Até do outro lado, os espíritos desencarnados também têm que descansar. É lógico que espíritos que vão se evoluindo, essa lei do descanso vai diminuindo, porque ele vai sentindo menos necessidade do descanso. Espírito feito Jesus trabalha o tempo inteiro, não para. E mesmo antes de chegar ao nível de Jesus, os espíritos evoluídos, eles trabalham o tempo inteiro. Eles não têm essa necessidade ainda. Mas espíritos recém-desencarnados, a grande maioria de nós, quando chegar do outro lado, vai precisar também de ter um repouso. E não está nada errado. Por quê? Porque a matéria precisa descansar. Lembrando que quando a gente desencarna, tá, gente? A gente está num corpo semimaterial. Nosso perispírito é um corpo semimaterial. Então, como ele ainda carrega um pouco de matéria, ele precisa de descanso, porque ele se cansa. Ele precisa se reenergizar para trabalhar para o bem, para estudar, para aprender. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no tempo que a gente faz, no tempo que a gente tem aqui e o que é que a gente faz desse tempo. Procurar fazer coisa boa. Estudar, aprender. Jesus já dizia, conheces a verdade e ela vos te libertará. A gente não pode conhecer a verdade sem a gente estudar. Porque o primeiro passo é estudar, depois é pôr em prática. Se a gente põe em prática, se a gente vai para a prática antes da teoria, a chance de errar é bem grande, né? É bem grande. Então, geralmente, a gente tem que estudar, depois praticar. O brasileiro tem essa mania de comprar as coisas e não ler manual de instrução, né? Quem aqui lê manual de instrução para montar alguma coisa ou para algum eletrodoméstico, né? É raríssimo. Olha aí, numa sala aqui com só um levantou a mão. Mas quando você pega o manual, você aprende todas as funções daquele item que você está comprando. Quando você não pega um manual, você quebra a cabeça depois para usar aquilo ali que você... Então, aprender primeiro, depois pôr em prática. Aprende, põe em prática, aprende, põe em prática, aprende, põe em prática. E sem o quê? Sem o orgulho daquilo que a gente aprendeu. O orgulho é uma coisa que a gente tem que extinguir do nosso eu. Porque é através do orgulho que as outras chagas da humanidade vai se alastrando. Gente, quando a gente faz isso, quando a gente tenta modificar o nosso ser, o nosso eu, pondo em prática aquilo que Jesus ou os bons feitores traz para a gente, pode vir qualquer coisa. Pode vir doença, pode vir pobreza, pode vir solidão, pode vir qualquer mal-aventurança. Mas a gente está ali, ó, com a força, com Jesus protegendo a gente. Não só Jesus, mas os nossos guias, nossos mentores estão ali do nosso lado. E quem sabe até essas tempestades, essas intempéries, elas serem amenizadas. Porque o ato de amor cobre multidões de pecados. A pessoa que aprende e põe em prática, o que é que o Espiritismo fala? Se a gente não aprendeu com amor, a gente aprende com a dor. Então não é melhor aprender com amor? Porque aprender com a dor é muito ruim. Seja qualquer tipo de dor, seja dor física, dor moral, qualquer tipo de dor.
É muito ruim. Ninguém gosta. Então, a gente tem essa ferramenta na mão, que é esses ensinamentos que Jesus trouxe, que são esses ensinamentos facilitados para nós através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita mastiga tudo para a gente. Ela facilita. Jesus, com as parábolas, ele desenhava, ele falava e desenhava. A doutrina espírita pega tudo isso aí e desenha mais ainda para a gente, para que a gente possa entender com mais facilidade ainda esses ensinamentos. Então, vamos pôr em prática, porque a gente chegar do outro lado com a certeza da missão cumprida, gente, deve ser bom demais. Deve ser muito bom. Vocês já imaginaram a gente chegar do outro lado e ter multidões de espíritos esperando a gente desencarnar para dar o seja bem-vindo? Deve ser muito gratificante. No livro... eu esqueci o tema do livro agora. Talvez o Luiz me recorde. Ele narra o desencarne de Bezerra de Menezes. E ele fala que quando ele toma consciência do outro lado, ele escuta um burburinho. Ele está numa sala, no mundo espiritual, tá, gente? Ele está numa sala e escuta aquele burburinho do outro lado. E quando ele abre a porta assim, ele não consegue enxergar a multidão de espíritos que estão ali para recebê-lo. Conta-se mais de 50 mil espíritos. Então, você imagina a gente chegar do outro lado, ter pelo menos meia dúzia para receber a gente? Deve ser muito gratificante. Deve ser muito gratificante. E a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa chance. Porque o conhecimento a gente já tem. A gente tem que agradecer a Deus todo dia. É o que eu faço todo dia nas minhas preces. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada de, nessa vida aqui, eu ter acesso a esses ensinamentos. Porque a gente poder ter encarnado num país que não tivesse acesso a nada, que não tivesse acesso nem à leitura. Tem países que a pessoa não tem acesso nem à leitura, aos estudos, que as mulheres não têm acesso aos estudos. Então a gente tem que agradecer muito, gente, por essa oportunidade. E não desperdiçar essa oportunidade. Construir a nossa casa íntima, nessa rocha que se chama Jesus. E Allan Kardec tem uma frase, só para encerrar aqui. Allan Kardec tem uma frase que ele fala o seguinte: o homem prudente é aquele que usa a fé raciocinada, gente, a fé raciocinada para compreender as leis de Deus, e a caridade usa a fé raciocinada para compreender as leis de Deus e a caridade para colocá-la em prática, tornando seu espírito inabalável. Porque quando a gente consegue praticar isso aqui, Kardec fala, gente, a gente torna-se inabalável, independente de qualquer problema que a gente possa passar. Porque Jesus não prometeu coroa de flores para ninguém. A nossa recompensa não está desse lado aqui, não, está do outro lado. Então, seguir esses ensinamentos, pôr em prática, utilizar dessa ferramenta que se chama Espiritismo para nos melhorar, para nos evoluir sempre. Tá bom, gente? O meu horário está terminando. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Lembrando que depois da prece a gente tem o passe. Depois do passe, a gente volta para aqui para casa. Para aqui para casa não, desculpa. Para aqui para essa sala,
para tomar a nossa água fluidificada, tá, gente? E depois a gente tem as atividades após a nossa reunião pública, certo? Antes de você fazer a festa, só avisar todo mundo aqui. A gente toma conta do passe aqui, geralmente as crianças vão na frente. Mas como tem só um enxadinho de crianças ali, então vamos começar o passe com eles lá, mas paciência que logo a gente já vem aqui, tá bom? Então, vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais, nossos guias e mentores espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos dando um impulso para que a gente não esqueça desses ensinamentos. E agradecer ao Pai Maior e ao Mestre Jesus por toda essa oportunidade que nos foi dada, que nos é dada a cada dia, a cada minuto. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Jesus. Que todos os que estão aqui, sejam encarnados ou desencarnados, possam nesse momento receber de Ti, Pai, a Tua luz, o Teu amor, a Tua bênção. Que todos os nossos problemas, todos os nossas dores, nossas angústias, nossas dúvidas, possam ser sanadas e tratadas nesse momento, Pai. E que ao sair desta casa possamos voltar aos nossos lares com Tua proteção, com Teu amor, e que durante todos os dias da semana que teremos pela frente, Pai, possamos guardar conosco todo esse sentimento. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita, Pai, a Tua vontade.